Fala, grande Marcão, beleza? E aí, Marcião, beleza? Boa noite. Beleza, boa noite. Privilégio aí, um prazer para mim estar aqui contigo mais uma vez. Legal. Que agradeço, Márcio, mais uma vez o convite. Assunto super interessante, né? Acredito que a gente vai gerar alguns insights aí para todos aqueles que vão nos ouvir aí. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Toque de Arte, Tati, Ná Simões, Carol Castro, sejam muito bem-vindas. Pois é, Marcão. Vamos tendo outras lives aí pela frente para a gente fazer juntos aí, porque sempre Com surge um papo certeza. maneiro, né? Com certeza, com certeza. Ajudar empresários, né? Profissionais autônomos, empresários a pensar um pouquinho sobre aquilo que eles estão fazendo, né? Acho que o assunto que a gente vai tratar hoje toca muito nisso, né? Esse dia a dia aí que o empresário tem, que dentro do contexto que a gente está vivendo, uma loucura, né? Potencializou, né, as coisas, mas a gente tem que ter uma forma, uma inteligência racional e emocional aí para lidar com o momento, né? Exatamente, você tem toda a razão, né? Gente, deixa eu apresentar aqui para vocês, né, o Marcos. Marcos é um amigo meu, né? Nós fizemos formações juntos, somos companheiros de atuação também, né? Atuamos juntos. Assim, Uhum. não ao mesmo tempo, mas atuamos numa mesma época, no mesmo estilo de trabalho, né? Sim, sim. E o Marcos é empresário, é líder também, né? Ele é empreendedor também. Ele também é consultor, né? Quer se apresentar mais aí para o pessoal? É bem rapidinho, né? Então, o pessoal me chama de Tom, né? É o meu nome de guerra. É, eu atuo desde 2000 na área de consultoria, na área de treinamento e na área de coaching de negócios, né? Mas mais especificamente envezado para coaching de negócios nos últimos 10 anos, né? E eu conheci o Márcio, né, Márcio? Tivemos a oportunidade de fazer uma formação juntos, né? Tivemos a oportunidade de contribuir num projeto juntos, né? Que é o projeto da IAG, lá do Marcelo Germano, né? Foi uma oportunidade maravilhosa, né? E onde a gente aperfeiçoou um pouco mais esse nosso entendimento sobre a área de coaching de negócio, que é muito específico, né, Marcos? Acho que o coach está mal falado hoje, né? Mas o coaching de negócio ele é muito específico. E, além disso, né, como você comentou, tive a oportunidade de empreender ao longo da minha carreira, comecei a trabalhar cedo, né, 16, 15 anos já estava na pista aí, participei de muitas multinacionais, né, como executivo, empreendi várias vezes de forma autônoma, com família, com sócios, e atualmente eu também faço parte, né, tenho participação numa startup aqui em Curitiba, tá? É na área de tecnologia, né? Já é um projeto aí que eu estou à frente aí, na área de negócio já há quase 5 anos já. Olha que legal, olha. Então, gente, vocês viram que o Marcos ele tem um currículo extenso, né? Tem uma ampla experiência aí no mercado de trabalho, no empreendedorismo, né? Na consultoria, né? Legal, Marcão. Aham, Vai render bons louros aqui essa live de hoje, né? com Muito certeza. bem, gente. Bom, quem está aqui já me conhece, sabe que eu atuo já também há anos aí na área também de consultoria, de treinamentos, né? E a grande chave aí do meu trabalho tem a ver com ajudar as pessoas a terem leveza na vida, né? Há anos já que eu vou nessa linha, porque eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que trabalho é muito importante e acho que a gente ter leveza na vida também é muito importante, né? E o nosso tema de hoje, ele vai nessa linha, né? Como que o líder ele pode ter uma vida mais leve por ter cuidado com uma armadilha, que é a armadilha do perfeccionismo, É. né? Então, Essa palavra, gente, né? oi? Perfeccionismo. Essa palavra aí, né? Que é da boa discussões, perfeccionismo. É verdade, dá boas discussões, né? Então vamos começar essa discussão, né? Gente, o Marcos ele vai meio que me entrevistar, só que a gente vai trocar ideias, né? Sim, sim. Nós dois vamos contribuir com o tema, né? Aham. Quer começar então, Marcão? Pode Sim, mandar. eu acho que tem um ponto que eu acho importante de lives, né, Márcio, é que eu sei que está um pouco overload, né, as lives, né, até por causa do contexto que a gente vive, mas a nossa intenção aqui sempre é genuína, tá, pessoal? E uma das coisas que a gente tem um intuito genuíno é de ajudar
né, Márcio, as pessoas a refletirem. Você que está aqui, né, que está agora com a gente aí online, e você que vai passar depois nessa live, refletir, né? Eu acho que isso aí é muito importante, né, Márcio, quando você fala de empresário ter uma vida um pouco mais leve, né, um pouco mais produtiva, tem a ver com um exercício de reflexão, né? Então, se a gente conseguir, né, Márcio, fazer as pessoas refletirem sobre o assunto hoje, é maravilhoso, tá? Acho que já ganhamos aí o nosso dia, que é esse intuito genuíno. Então, acho que um ponto para a gente começar aqui, né, Márcio, é que as pessoas pensem sobre o perfeccionismo, né? O quanto as pessoas são perfeccionistas, né? O quanto você é perfeccionista, né? A gente em startup está toda hora contratando, né? E já é famoso esse tipo de abordagem do candidato de colocar o defeito com o perfeccionismo, né? E eu vou dizer que a estratégia do candidato é sempre ganhar o entrevistador, né? Ou colocar aparente defeito como uma qualidade, mas eu acho que a gente vai conversar aqui e entender que o perfeccionismo é algo para ser visto e olhado de perto, principalmente para quem tem um negócio, né, Márcio? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com você é isso. O que é o perfeccionismo para você? Teu ponto de vista, quando fala do mundo dos negócios, né? O que é o perfeccionismo dentro do mundo dos negócios? Então, vamos lá, né? O que seria aí esse perfeccionismo, essa armadilha, né? Tem a ver com... as pessoas acabam entrando num vício de comportamento, né? O problema não é a pessoa querer fazer uma coisa bem feita, né? Querer dar o capricho melhor dela, né? O problema é esse. O problema é que ela acaba entrando num vício de comportamento que ela acha que está fazendo algo de bom. Ela acha que está sendo... por isso que é uma armadilha, né? Por quê? Porque ela entra num comportamento que ela acha que aquilo vai ser bom, vai trazer um bom resultado. Em alguns casos, já trouxe bons resultados na vida dela, né? Só que, na verdade, isso acaba piorando as coisas para ela, né? Isso acaba piorando a vida do líder, né? Então, assim, ela quer fazer o melhor possível, né? A intenção é super genuína, isso que eu queria ressaltar, né? E por que é uma armadilha, né? Que é que a gente vai citar um pouco mais para frente. A gente vai entrar em detalhes sobre o porquê que isso é uma armadilha. Mas o que é interessante da pessoa entender? Uma armadilha é uma coisa que a pessoa faz achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado. É que nem um passarinho que vai na armadilha, né? Esse daí o porquê do nome, né? Ele acha que ele tem comida, que é o local certo para ele estar, mas isso resulta num malefício lá na frente, né? Então, isso que é importante destacar, né? O que seria, então, um comportamento que faz mal lá na frente, ela acha que está fazendo bem, mas só piora as coisas. Que é a intenção de fazer as coisas super bem feitas, fazer caprichado, né? Dar o melhor dela. E Márcio, quando você trouxe esse assunto, né, falou, vamos conversar sobre esse item, eu fiquei rememorando, né, um pouco da minha carreira, né, da minha trajetória como executivo, como empreendedor, né, como coach apoiando empresários, né, nessa startup que eu faço parte hoje. E algumas reflexões que vieram, tá, Márcio, é que talvez o perfeccionismo, em algum momento, ele foi algo interessante dentro do mundo dos negócios e dentro de um certo momento de um contexto empresarial. Mas hoje, eu diria assim, ele é muito questionável, entendeu, Márcio? Ele é muito questionável. Por exemplo, hoje, né, como head da área de negócios de uma startup, se a gente for perfeccionista, nada sai do lugar, Márcio. Nada sai do lugar. Então, acho que esse músculo aí, eu acabei exercitando bastante, e quando você me trouxe o tema, eu fiquei refletindo sobre coisas que eu vi durante a minha carreira como consultor, atuando em outras consultorias, quantos projetos maravilhosos, né? Ideias fantásticas, iniciativas assim, cara, formidáveis, nunca saíram do papel. Nunca decolaram, Márcio. Nunca alçaram voos, porque você falou de comportamento, é um modelo mental, né? O perfeccionismo é uma espécie de um modelo mental que eu acho, né? Eu entendo que hoje o empresário, principalmente, né, Márcio, o profissional autônomo precisa refletir sobre isso. Se ele continua,
né, rodando esse modelo mental ou se ele desafia esse modelo mental, né? Rediscute. Né? Então, acho que eu fiquei lembrando de vários casos, Márcio, vários casos, várias situações que eu vi coisas que nunca saíram do papel, nunca decolaram por causa do perfeccionismo. E eu acho que eu já fui bastante perfeccionista, viu? Mas eu aprendi a desapegar um pouco disso para acompanhar o ritmo, né? Que a gente vive hoje, né? Sim, sim. Eu também acredito que, na verdade, eu tenho uma alma de perfeccionista, né? Aham, Só que é uma coisa que hoje eu digo que eu tenho uma tendência, né? Porque eu já não deixo aham. mais ele me impedir, né? Está consciente disso, né? Já estou consciente disso. Com anos de prática, a gente já vai ficando consciente, né? Aham. Não, legal, legal. Então, o perfeccionismo é isso, é um pouco disso, né, Márcio? Acho que para as pessoas refletirem. É aquela situação onde você fica burilando, refinando, lapidando algo ad eternum. Nunca termina, né? Sempre Exatamente. parece que tem mais um toque, sempre parece que tem mais um ponto. E é legal, né? Porque aí eu acho que tem uma discussão também, Márcio, que é assim, é fazer coisas com mediocridade, né? Ou de uma forma rasa, e fazer coisas com excelência. O perfeccionismo, perdão, eu acho que ele navega um pouco nessa seara, entendeu? Entre fazer algo raso ou medíocre e fazer algo com excelência. Então, o perfeccionismo, acho que ele nasce navegando por aí, né? Então, lógico, não é fazer algo raso, né? Não é fazer algo sem qualidade ou medíocre, mas também a excelência, ela tem que ter um start, né? Senão ela nunca termina. Por exemplo, fiquei pensando assim, mas se nós fôssemos, né? Ou você que é empresário, se você for um artista que lida com, esculpe uma estátua, né? Pinta um quadro, né? Se você não tiver uma encomenda, né, obviamente, para fazer, eu acho que até o perfeccionismo, Márcio, dentro desse contexto, ele até pode funcionar, né? Porque é uma questão de arte, realmente, de um refino, né? Mas no mundo dos negócios, é isso que a gente quer que você pare para pensar, né? É algo hoje questionável, né? Esse refinamento ad eternum, não termina nunca, né? Eu tenho certeza É, que todos que estão aqui já vivenciaram essa situação, né? é interessante porque assim, né? Fica a questão, né? Então, né? Por que que as pessoas agem assim, né? É uma pergunta interessante, né? Por que que elas Sim, agem dessa sim. forma, né? Porque às vezes o próprio perfeccionista, o empresário, o líder, ele tende a agir assim, ele entende que às vezes esse comportamento atrapalha ele, mas ele continua fazendo, né? Mas assim, é interessante a Uhum. gente tentar analisar o pensamento por detrás, né? O pensamento é mais ou menos assim: bom, eu cheguei até aqui foi agindo de tal jeito. Sim. Então, se eu cheguei até aqui fazendo tal coisa, logo, se eu continuar agindo dessa maneira, que é o que me fez ter o sucesso, eu vou continuar a obter os meus próximos níveis de sucesso. Aham. E Sim. depois, conforme eu falar depois, vou mostrar que isso piora o nível de energia interna do líder, né? Que é um recurso preciosíssimo, né? Que ele precisa sempre manter nele, né? E aí Uhum. foi interessante você ter citado essa questão, né? Da obra de arte e tudo, né? Porque, assim, tem um porquê para ele cair nessa armadilha, né? Ele lembra, por exemplo, aí dessas obras de arte, né? Por exemplo, Mona Lisa, né? Ele lembra, Ah, talvez, aí de Michelangelo, que ficou lá, ó, 9 anos pintando o teto da Capela Sistina, né? detalhe, Então, né? no nível do detalhe, né? Aí algumas pessoas lembram, por exemplo, da definição até de um filósofo bem conhecido, né? Que é o Mário Sérgio Cortella, que fala sobre Aham. capricho, né? Que é fazer o melhor que você pode, tudo, né? Ele fala aí, tem um vídeo dele muito famoso na internet. Uhum. Então as pessoas, os líderes, acabam se apegando, né? Não são todos, obviamente, mas acabam se apegando a essa questão do perfeccionismo, né? A essas definições. E eles acabam reproduzindo isso até porque a sociedade parabeniza esses Sim. comportamentos. Perfeito. A sociedade, quando a pessoa faz algo, vamos supor, ela ficou horas fazendo um negócio, ficou perfeito. Né? Gerou um estresse e tal, atrasou um monte de coisa, mas ficou perfeito. Uhum. Aquilo gera muitas parabenizações, congratulações, né? Então, existe um grande ganho secundário, né? A pessoa E é esse tão é o paradigma. parabenizada, a pessoa é É. tão parabenizada que ela entende que esse é um comportamento que ela precisa continuar fazendo.
É. E esse é o paradigma, né, Márcio, que a gente vive hoje. O paradigma é esse. Eu entendo que nós vivemos um momento de tanta velocidade, de tanta necessidade de ver as coisas acontecendo, de um resultado acontecer, que é um paradigma, né? Então, o que me vem à cabeça quando eu falo de perfeccionismo é que impede a pessoa de agir, entendeu, Márcio? Impede a pessoa de gerar o resultado, né? Como as startups são famosas, né? Elas quebraram esse paradigma porque se antigamente você falava de um veículo de locomoção, esperava-se ter o carro perfeito para apresentar. Hoje não. Você coloca uma tábua com duas rodas, eu estou resolvendo o problema de locomoção. Se essa tábua com duas rodas já ficou com um shape, né, um pouco mais sofisticado e colocar um motor, eu já evoluí para um próximo ponto. Se aquilo, entendeu? Então, é você colocar as coisas, eu acho que é isso que o empresário hoje tem que pensar, né? Colocar as coisas para acontecer, para rodar, né? Então não é fazer algo raso, medíocre, e nem ficar aguardando o top da excelência, mas fazer as coisas acontecerem. E eu acho que esse discernimento, Márcio, que é desafiador também. É verdade, né? O que acontece, né? Isso surge como resultado de alguns pensamentos inconscientes, né? Tem um porquê mais profundo aí, né? O Uhum. perfeccionismo, ele tá ligado lá no sistema límbico, né? Do nosso cérebro, algumas funções de sobrevivência, né? Sim. Então, quando a pessoa faz isso, ela está meio que suprindo algo lá dentro que faz com que ela se sinta melhor com ela mesma, né? Ela sente talvez o seguinte: olha, se eu fizer perfeito, eu não vou ser alvo de críticas, né? Então, assim, Vai dar essa certo, forma não de vai dar agir, errado. pois é, então, essa forma de agir faz com que ela se Teoricamente. sinta bem, né? Ela Aham. começa a alimentar alguns pensamentos do tipo: ah, é uma obrigação, eu tenho que fazer realmente desse jeito daqui. Ou então ela diz para si mesma, né? Olha, existe o jeito certo, existe o jeito errado, né? Ou eu sei o jeito certo, então vou fazer do jeito certo. Ou então, olha, o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse as coisas de forma bem feita. Então, são Aham. mentiras que ela se fala, que ela se conta e que retroalimentam, né, essa forma de agir, essa forma de pensar. Aham. Você me fez pensar também numa coisa, assim, na tua fala anterior, né? E a gente trabalha isso muito com o empresário, né? Então, veja, nós estamos discutindo aqui que o perfeccionismo é um modelo mental, é uma forma de pensamento, né? Um comportamento que pode ser desconstruído e reconstruído, né? Então, uma coisa que a gente trabalha, né, Márcio, com o empresário é as competências que nos trouxeram até aqui, né, que geraram esse resultado, hoje não serão as mesmas que nos levarão mais adiante, né? Então, de novo, acredito que em um certo momento o perfeccionismo funcionou, realmente funcionou. Nós vivíamos num mundo com outra velocidade, com outra dinâmica, né? Eu não sei se o Márcio é dessa época, mas tinha uma época que tinha fax, tinha telex. O mundo, o mundo era conectado de outra forma, tinha correio, carta, né? E tudo isso mudou, virou de ponta cabeça, né? Então, o perfeccionismo com esse bom senso, né? Eu acho hoje muito importante. Para quê, pessoal, né? Empresários que vão nos assistir aqui, ou estão Ou nos assistindo, líderes, né? Tem muitos os líderes aqui líderes, também. né? Para o resultado acontecer. Então, e veja, requer o discernimento, porque senão você vai fazer as coisas medíocres ou rasas, ou vai ficar na outra ponta, querendo a excelência da excelência, né? Mas eu acho que o pensamento central, né, acho que você deve comentar a respeito disso, é a gente perseguir o resultado. E hoje o resultado, ele pode ser construído, né, Márcio? Ele pode ser encorpado, né? Então, eu acho que esse paradigma, né, quebrar esse paradigma do perfeccionismo para as coisas acontecerem, eu acho que hoje em dia é muito importante. É É, vital aí no mundo dos negócios. sim, sim, essa quebra de paradigma, né? Quem está assistindo a gente aqui, seja líder, seja empreendedor, eu vou dar aqui, por exemplo, algumas aplicações de como que o perfeccionismo ele atrapalha na vida dos negócios, né? Por exemplo, por isso que é importante quebrá-lo, né? Olha só como é que isso atrapalha. Quando o empreendedor ele quer lançar um negócio, lançar uma iniciativa, aí conforme você falou,
ele fica melhorando a ideia, melhorando aquela ideia, e talvez não lança aquela ideia de uma vez, o que é fundamental, porque a gente sabe que no mundo aí dos negócios, né, é importante você lançar foguetes, lançar ideias, executar, errar o mais rápido possível, o mais barato possível, né, aprender com o erro e retomar, né? E você não consegue fazer isso se você não erra. Aí a pessoa está presa na armadilha do perfeccionismo, ela não erra, logo ela não aprende, logo ela não consegue sair do lugar. Aí fica presa num marasmo, ela se sente patinando, né? Se sente patinando, não sai do lugar, né? Está ali presa naquela situação. Né? Isso se for um empreendedor, por exemplo, né? Tem casos já com líderes que acontece de uma forma um pouquinho diferente, né? Por exemplo, ele é perfeccionista, então ele quer bem feito. E se ele quer bem feito, o que ele faz? Ele evita, melhor, o que ele não faz? Ele evita delegar, né, seja empresário, seja um líder, porque ele quer ter certeza que vai ficar bom. E para ficar bom, quem tem que fazer tem que ser ele. Porque ele tem certeza que vai ficar bom. Né? Uma coisa acaba puxando a outra, né? Eu fico pensando também, um líder dentro de uma empresa perfeccionista, com esse detalhe que a gente está colocando aqui, eu acho que também ele acaba criando uma cultura, dessa cultura do medo de errar, né? E dessa cultura de retardar, ir para a ação, né? E o time que não entra em ação, que não se permite errar, né, não evolui. Então, é por isso que hoje as startups estão rompendo, né, padrões de resultado, tudo porque elas já entenderam que o jogo é outro, né? O jogo é outro. Por exemplo, você me fez pensar também assim, Márcio, por exemplo, hoje, né, gestão de projetos. Você lembra como é que era um pouco no passado, né? O PMBOK da vida lá, PMBOK, né, da vida, era tudo ali cartesiano, era um negócio meio de gestão de projeto, de fazer usina hidrelétrica, cara. Hoje em dia, né, com os projetos ágeis, essa mentalidade não funciona mais. Não funciona mais. Para qualquer negócio, não funciona mais. Mas antigamente funcionava. Antigamente funcionava. Né? Então o cara tinha a mentalidade lá de gestão de projeto de fazer usina. Não ia fazer um produto, a mentalidade era a mesma. Hoje em dia não dá mais. Você pode continuar usando, né, a gestão de projeto raiz, vamos colocar assim, se for uma usina hidrelétrica mesmo. Agora, problema dos negócios aqui, né, falando de tecnologia, mas não dá certo nunca. Não vai dar certo nunca. A equipe, ela precisa entrar em ação, entendeu, Márcio? O empresário precisa abrir esse espaço. E eu acho que é um espaço também que é dentro de um risco calculado. Né? Porque senão, às vezes, o cara vai nos assistir aqui, né, o Márcio, a empresária vai falar, agora eu vou tocar fogo na empresa. Não, é um risco calculado, né? Você dá uma margem para as pessoas andarem, né? Para elas experimentarem, para elas aprenderem, né? E voltando no ponto que você estava colocando, se o líder não mudar a mentalidade dele, ele imprime isso não só nele, mas na cultura, né, Márcio? A cultura da empresa, o dia a dia da empresa, acaba envezando para esse aspecto que eu acho muito, hoje, mortal, é um suicídio. Pois é, você citou num ponto aí que eu até ia citar, né? Foi legal você ter citado, né? De fato, hoje é necessário flexibilidade, né? Sim. Flexibilidade, né? Errar rápido. Então, se a empresa não erra, ela não aprende. Né? Se ela não erra, ela não aprende. E empresas que não aprendem ficam para trás, né? Exatamente. Então, tem que existir esse aprendizado, né? E o que impede esse aprendizado, né? A gente falou, né? O líder que não delega, ou ele, né, porque ele mesmo faz, ou então que demora para fazer, ou então, tem alguns que até começam a delegar, né? Mas é o problema, ele microgerencia, porque ele quer ter certeza, né? Seja líder, seja boa. Então, gente, você que está assistindo a gente, mesmo que você não seja um empresário, você seja um líder, né? Você gerencia um projeto numa empresa, lembre-se que se você microgerencia a sua equipe, microgerencia as pessoas, você também gera efeitos de não conseguir se dedicar em ações mais importantes, em ações mais estratégicas. Você também piora o desenvolvimento da sua equipe, impede o erro da sua equipe. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os efeitos emocionais disso, mas a princípio. Então, quando o líder ele é perfeccionista, ele tende a não delegar, demorar para executar, demorar para lançar uma ideia, a microgerenciar as pessoas.
E tudo isso só piora os negócios, só piora a empresa. E você falou quando do microgerenciamento, né, que normalmente é um reflexo da insegurança do líder, né, ou de novo dessa mentalidade de perfeccionismo extremado que não dá espaço para as pessoas aprenderem, né? E qual é o problema disso, né? Pelo menos eu executei, né, e faz parte dos meus contribuições como consultor. É formação de lideranças, né, Márcio? É uma formação de gestores, né? E o microgerenciamento, o que ele faz? Ele infantiliza a equipe, né? Ele infantiliza a equipe. E quando você tem uma equipe infantilizada pelo líder, é muito ruim, porque as coisas não acontecem sem que haja a bênção, né, do gestor. As pessoas sempre estão melindradas em atuar. Você falou lá, elas não desenvolvem o músculo dela intelectual, né? O atitudinal, o técnico, não é desenvolvido, fica atrofiado, porque está o líder ali, entre aspas, né? Delegou, mas está microgerenciando e transformando a equipe em bebês, né? Como a gente já aprendeu na formação de coach de negócios, né? Você deixar a tua equipe infantilizada é terrível, né? Então, e aí, de novo, né, Márcio? Nós estamos navegando aqui numa discussão que exige todo um bom senso, né? Todo um bom senso, porque não é nem 8 nem 80, né? Não é nem 8 nem 80. É esse caminho do meio, onde você tem um risco calculado, você tem uma margem, né, para a equipe trabalhar. E você colocou um negócio muito interessante. Para mim, isso começa sempre, né, na cabeça do líder, na cabeça do gestor, do dono da empresa, né? E a gente vive outros tempos, cara, vive outros tempos. Só para você avançar ali, estava lembrando também da startup, né, que eu faço parte hoje. Hoje está entre uma das 4 maiores do Brasil, né? Está entre as 4 maiores do Brasil no segmento que a gente atua. E a gente só chegou lá, primeiro com muito trabalho, né? Startup, não sei se contaram para as pessoas aqui que estão nos vendo, startup é hard work, papai. É bastante trabalho. Mas com essa mentalidade de executar, avaliar e corrigir, executar, avaliar e corrigir, executar, avaliar e corrigir. Modelo comercial, por exemplo, Márcio, eu mudei, sério, acho que eu mudei umas 7 vezes. 7 vezes ao longo. A equipe já ficava, não, vai mudar de novo. Vai mudar de novo. Vamos mudar de novo. Vamos ajustar de novo. E não é mudar porque você é aquele cara, né, sem noção. Não, porque você tem que avaliar resultado. Executa, avalia, ajusta. Executa, avalia, ajusta. E o perfeccionismo, nesse contexto, não tem vida, cara. Ele não tem espaço. Não há como coabitar. Não coabitar. Toca lá, Márcio. É verdade. Não dá para coabitar, né? E as coisas não avançam, né? Então, é importante ele conseguir... no final, até vou falar um pouco, né? Daqui a pouco, como que ele pode evitar, né? Ou não necessariamente evitar... Assim, o que ele tem que evitar? O líder, ele precisa evitar o vício do perfeccionismo. Sim. Porque, de fato, isso vicia, né? E mais para o final, eu vou falar um pouquinho... Tem que gerir esse comportamento, né? Exato, tem que gerir o comportamento. Assim como ele quer gerir bem a empresa, ele tem que gerir bem o comportamento dele, né? E a gente sabe que a equipe é reflexo do líder, né? Então, ele tem que estar se gerenciando ele constantemente, né? Agora, é interessante a gente notar... Aqui, a Tati colocou aqui, a Tati Rodrigues colocou PDCA constante. Isso aí, Tati. No PDCA constante, né, o vivo, né, não tem espaço para perfeccionismo. Né? Não tem espaço para perfeccionismo. Tem que executar, tem que fazer as coisas acontecerem dentro do prazo, né? Que foi combinado. Né? Então, PDCA é ação, né? É ação. Agora, olha só que interessante, né? Vamos cair aqui um pouquinho dentro da seara dos impactos que isso vai gerando na empresa cada vez mais, né? Vamos entrar ainda um pouquinho mais, não só na empresa, mas nele. Eu vou começar aqui falando sobre o impacto que gera no líder, né? Olha só como é que uma coisa ela vai repercutindo. Quando ele tem esse vício, ele tem uma constante frustração, porque para o perfeccionista nada está bom o suficiente. Sempre está faltando algo, né? Sempre poderia ser um pouquinho melhor. E está tudo bem assim, ó. Não tem nada contra a gente pensar as coisas
Nada é tão bom que não possa melhorar, tá tudo bem. O problema é que ele fica naquele vício mental e se sente frustrado porque ele não consegue, talvez, alcançar um padrão que, na realidade, talvez seja inalcançável ou que exija muita energia. Então, às vezes, chega no final do dia, ele está esgotado porque ele Sim. gastou 100% da energia dele para atingir um padrão que talvez não fosse necessário, que nem a lei de Pareto, né? Ele poderia ter Uhum. alcançado 80% de resultado com 20% de esforço, mas talvez para alcançar um padrão muito alto, que hoje talvez não seja possível devido talvez aos recursos que ele tenha disponíveis, né? Conforme falou nosso amigo aí, ó, perfeccionismo gera obsessão. Então, ele talvez ficou BH. obsessivo por um resultado, por uma visualização que ele tem que gastou energia demais. Então, ó, a energia dele acaba e a gente sabe que líderes sem energia, eles não contagiam a equipe, eles não conseguem fazer os negócios irem para frente. Se a gente quer lançar uma ideia, tem que ter energia, né, Marcão? Você sabe disso, você que está na frente de uma startup. Você tem que estar Total, com total. energia. Tá sem energia, aí se o cara às vezes fica, né, no detalhe da planilha, né, no detalhe da rotina de uma determinada tarefa, ele não consegue realmente avançar, né? E você está falando um negócio, a energia também, para o empresário, né, ou para o líder, eu acho que é importante pensar sobre isso, tá, pessoal? Vou colocar meu ponto de vista, tá, Márcio? É que a energia também, né, essa disposição, ela acontece com o resultado, né? Aí é que tá, quando a pessoa é muito perfeccionista, ela não atinge resultado. E se ela não atinge resultado, ela não se retroalimenta, né? Ela está sempre ali na eminência de algo acontecer. Mas quando você tira um pouquinho o perfeccionismo de lado, sem, de novo, entrar num trabalho raso, medíocre, você gera resultado, né? O americano chama de small wins, tá, Márcio? Eu gosto muito disso, né? A gente trabalha muito isso lá na startup. Small wins, que são as pequenas vitórias. As pequenas vitórias vão nos impulsionando, né? Eu não posso esperar uma grande vitória para andar, mas as pequenas vitórias, elas vão me colocando o cara, né? A gente vai avançando. Hoje, a gente, nessa startup, né, que eu faço parte lá, a gente comemora as pequenas vitórias todo dia, né? Mas é fruto do quê? De ações. Você vai fazendo, vai executando, vai tendo resultado, retroalimenta, pô, legal, tá dando certo. Fez, não deu tão certo, vamos corrigir, mas sempre o resultado está acontecendo, entendeu, Márcio? É aquela questão, né? Tem sempre que fixar, para quem é perfeccionista, já antecipando aqui uma das possíveis soluções, é Uhum. ele conseguir ter clareza quais são os indicadores de que eu vou estar chegando lá e ter essa clareza agora. Pode parecer uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo que tem um pouquinho de gestão sabe disso, né? De criar os indicadores. Mas é interessante, olha só, por que é interessante citar isso? Porque o cara que a pessoa que tende ao perfeccionismo, cai nesse vício, ela atingiu um possível indicador, mas antes de continuar com o projeto, ela melhora aquilo, ou seja, então ela dá um passo para trás, dá uma melhorada e ignora aquele possível indicador. Então, ele tem que fixar assim, um indicador claro, ó, o indicador é esse aqui. Atingindo, então, esse indicador aqui, eu vou para o próximo passo. Eu Sim. fiz... o pessoal deu 3 demãos de tinta na parede. Tá Uhum. 90% bom. Beleza, então vamos para o próximo passo. Não, peraí, Uhum. mas vamos dar uma melhorada nessa pintura. Vamos deixar ela perfeita, igual a porcelana. Né? Então, assim, é claro, né, com todo o respeito, pedindo licença, a questão de que cada área tem sua especificidade, tem sua natureza, né? Sim, sim, A gente vê trabalhos de dentistas, né? A gente vê no Instagram. sim. Se o cara não tiver atenção aos detalhes, como que o dente, por exemplo, fica ruim, né? A gente percebe isso, né? Fica aquela coisa artificial, né? Então, com o devido respeito a algumas áreas, o líder ele tem que estar muito atento a se esse comportamento está ajudando ele a avançar ou está fazendo com que ele regrida, né? Se está É. empatando ele. Eu gosto muito disso que eu coloquei ali, que eu acho que é uma coisa para cada um pensar, né? Small wins, né? Pequenas vitórias. Você pode fatiar, né, Márcio, uma meta, um desafio em pequenas partes, né? E ir monitorando, né? Acompanhando essas pequenas partes. E essas pequenas vitórias, às vezes, por causa
dessa mentalidade de perfeccionismo, ele não comemora, ele não reconhece, né? E isso aí até invalida o time também, né? Pode invalidar o time, né? Pode desanimar o time, né? Sim. Então, acho que tem um outro efeito nesse sentido também. Olha só que interessante, né? Porque o líder ele fica frustrado porque ele não consegue atingir os altos padrões que ele gostaria. Então já começa a tirar a energia dele. Logo, se tira a energia dele, ele também não consegue animar a equipe com a energia dele, porque ele não pode dar aquilo que ele não tem. Uhum. Primeira coisa Sim. começa daí. Mas aí ela Uhum. continua maior. O líder ele fica mais ansioso, mais frustrado. A equipe fica um pouco ressentida e ansiosa, porque o que, que acontece? Elas percebem que dificilmente vão conseguir alcançar o padrão do que o líder deseja, né? É. Então, nem Acaba sendo um sempre eles negócio vão falar. impossível, né? Pois é, porque é um padrão impossível. Então, nem sempre eles vão mencionar isso, mas eles já meio que se desanimam, porque sabem que é um padrão quase que inalcançável, né? Tipo assim, nada do que eu fizer nunca vai agradá-lo. Uhum. Então, aí a gente começa a criar uma cultura. Qual é o impacto empresarial disso, né? Ou o líder assumir para fazer, né? Por quê? Porque outros, quando fizerem, podem ameaçar o que ele alcançou até ali, os resultados dele, né? A fama do líder que ele tem como alguém que entrega Uhum. resultado, etc e tal. Olha só o impacto, né? Por quê? Porque a equipe não faz, então eles não fazem porque eu fico inseguro, porque se eles Uhum. fizerem, pode ser que não fique tão bom. Então, é melhor eu fazer. Uhum. Então, ali cria um ambiente rígido, que não tem flexibilidade, coisa que você já até citou, que é importantíssimo ter hoje esse ambiente flexível, que erra, porque a empresa que cresce é a empresa que aprende, só aprende quem erra. E se ninguém erra, ninguém aprende Tem que ter direito, né? uma margem, né? Tem que ter uma margem para isso, né? Pois é, né? Claro, né? Pode-se criar concessões na empresa, né? Demonstrar como você pode errar de forma barata e rápida. Não precisa errar de forma cara, né? Mas você pode Exatamente. errar de maneira barata, né? Mas o líder ele tem que abrir essa oportunidade para que as pessoas errem. Então ele tem que começar a deixar esse vício de lado. Aí, observa só, olha só o quadro que ficou formado, né? Foi formado um Uhum. quadro onde ele está com baixa energia, pouca execução, pouco resultado, a equipe aprende pouco, age pouco, as pessoas estão mais tensas, não conseguem inovar, as pessoas não entram nunca assim no estado de flow, no estado de fluxo, né? Porque Uhum. elas não têm oportunidade devida para isso, né? E aí, por último, e não menos importante, um líder perfeccionista tende a contratar que tipo de pessoa? Perfeccionista. Pois é. Então, ó a E aí cultura do vira, perfeccionismo aí nessa empresa, né? vira uma armadilha mesmo, né? É um ciclo, né? É um É ciclo. uma armadilha. Aí, olha, por isso que a gente fala com armadilha, né? É o passarinho que está entrando lá no alçapão para catar comida. Tem comida ali? Tem. Então, tem algo atrativo. O perfeccionismo, ele é sedutor, né? Uhum. A gente vê aquelas obras de arte, né, que nem a gente citou, né? A pessoa conseguiu esculpir como se fosse um véu sobre a estátua, né? Já viu aquelas obras de arte? Uhum. Perfeito, cara, perfeito. A questão é, né, aquele artista ele estava numa situação, numa ocasião, numa circunstância que aquilo era permitido, Sim. dava para ser feito e detalhe, que eu acho que é um dos mais importantes para diferenciar a linha tênue do perfeccionismo de um capricho. Que isso aqui foi um grande divisor de águas para mim quando eu aprendi. É o Uhum. seguinte, a linha tênue é se existe tensão, se você se sente assim, com tensão, pressionado, tenso, estressado, é porque você está no vício do perfeccionismo. Assim, se Uhum. você tem habilidade para fazer aquilo, já sabe como fazer, tem os indicadores claros, você estaria chegando no resultado, mas você ficou preso, patinando em algum momento que você está tentando melhorar, isso está gerando Uhum. estresse, você está no vício do perfeccionismo. Para Uhum. não ser Uhum. perfeccionismo, como é que é? Se você está leve,
sou um marceneiro, né? Vamos supor, né? Um artesão. Eu estou leve, eu estou fazendo aqui minha obra de arte, estou leve, não estou preocupado com conta para pagar, porque o dinheiro tá tudo ok. Então tá tudo bem, você pode ser perfeccionista. Se você não tem uma grande meta para perseguir, se não vai te atrapalhar, tá tudo bem. O problema é quando te empata e faz com que você fique patinando sem conseguir avançar para os resultados que você tinha pretendido. No mundo dos negócios, assim, a minha visão, né, Márcio? No mundo dos negócios, no geral, falando de negócios, né, tirando essa classe, vamos colocar, artística, né? Eu acredito que o perfeccionismo, da maneira como a gente está chamando a atenção, né, que ele é perigoso, ele não tem mais espaço. Não tem mais espaço, não acredito em nenhum negócio, né? Agora sim, né? Se o negócio da pessoa é a arte ou é alguma coisa específica que não tem aquele prazo para entregar, né? E tem espaço para isso, é normal. Agora, no mundo dos negócios, eu vejo pouquíssimo espaço para o perfeccionismo, né? E, de novo, é tênue, né? Essa linha entre esse equilíbrio, né? Acho que tem um equilíbrio. Mas vamos lá, Márcio, na tua opinião, você acha que o empresário, né, o profissional que está nos assistindo aqui ou vai nos assistir, pode fazer para gerenciar melhor esse ímpeto aí de perfeccionismo, se é o desafio dele? Beleza, vou citar. Deixa eu só ler aqui o comentário do pessoal para não perder. Uhum. A Tati falou aqui, eu tenho aprendido, o ótimo é inimigo do bom. O Mário, mediador, falou que está gostando, né, do conteúdo. A Nanda falou, os detalhes são importantes, mas não é tudo. Às vezes, deixar o suficiente é necessário para dar o próximo passo. Uhum. Isso aí mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Elaine deu boa noite, Elaine. Nanda já passou por isso, que a gente citou. BH63 falou assim, impacto, extremismo, consequências, medo, frustração. É bem isso aí. Uhum. Muito bem, só está bem na linha. Então, ó, vamos lá. O que o líder que tem tendência ao perfeccionismo ele pode fazer? A meu ver, toda mudança começa por ele, né? Eu sei que você também concorda comigo, né? Uhum. O impacto o impacto do líder sobre a empresa é muito maior do que qualquer coisa que ele invista na empresa, né? Então, começa sempre por ele, né? É top-down, né? A cultura é formada no estilo top-down. Então, primeira coisa que o líder precisa fazer é entender quais são os momentos, começar a se perceber em que ele trava, em que a energia dele cai por causa do perfeccionismo ou que ele trava a equipe dele por causa do perfeccionismo, né? Então, assim, a primeira coisa é se perceber. Perceber como que as ações dele impactam. Então, ficar atento. Quais são esses momentos em que eu estou agindo como um perfeccionista? Ou qual o momento que eu empatei aqui num ciclo de perfeccionismo e não consigo sair desse ciclo? Então, o primeiro passo é isso. Ele está muito presente, autoconsciente do como ele está se sentindo frente a qual situação. Então, é autoconsciência, autoconhecimento. Perfeito? Então, acho que é isso. E, ao mesmo tempo, ele começar a dizer para si mesmo o seguinte, bom, esse comportamento aqui que eu estou tendo, ele já foi adequado um dia, ele já foi bom um dia, mas talvez hoje, em relação à realidade que eu vivo hoje, talvez ele não seja tão adequado. Talvez eu preciso começar a mudar o comportamento. Né? Então, o primeiro passo é esse, Marcão. Autoconsciência, o estado de presença mesmo. Uhum. Tem um negócio que eu acho que deve estar nessa trilha aí, né, do que você está comentando, que é olhar para resultado. Porque eu acho assim, pode ser um pouco óbvio, né, que a gente está falando aqui, mas não é, tá? O perfeccionista ele se sabota nesse sentido. Então, quando você é muito perfeccionista, o resultado demora para sair, né? Demora para acontecer. E quando a gente consegue gerenciar melhor, né? Porque eu acho que isso que você está falando, né, Márcio? Gerenciar melhor um pouquinho esse perfil, esse comportamento, o resultado começa a acontecer. Então, eu acho que a coisa é olhar para o resultado. Vou jogar aqui situações, tá? A pessoa quer lançar um livro. Quanto tempo que esse livro está engavetado? Quanto tempo que você idealizou esse livro e que ele não saiu? Às vezes está escrito já,
mas tá na 90ª revisão, eu não vou citar por uma questão ética, né? Mas eu já atuei com colegas em outros negócios que tinha um livro pronto. Pô, a gente fez todo o trabalho, mas o cara não saía disso. Ele ficava rodando, em looping ali, vou fazer mais uma revisão, vou fazer uma revisão, vou fazer mais uma revisão. Já era para ter lançado esse livro há muito tempo. Veja, o resultado tinha se materializado, entendeu, Márcio? Por exemplo, estava pensando aqui, eu coloquei uma plataforma no ar, né? Eu já tenho uma plataforma no ar chamada Eu Melhor Todo Dia, né? .com.br. Então, é uma plataforma de cursos online, inclusive tem vários cursos gratuitos, tá? Se você me permite aí, Márcio, convidar as pessoas para participarem, né? Eu Melhor Todo Dia, bem fácil de lembrar, né? .com.br. Então, hoje eu tenho lá quase 10 cursos, né? Mas, Márcio, eu tive que superar o meu perfeccionismo em alguns momentos, porque senão nada ia sair. Hoje eu posso dizer o seguinte: tudo que está lá está com uma qualidade muito boa. Poderia ter sido melhor? Sim. Poderia ter sido num estúdio, poderia ser com um tratamento XPTO, toda essa plástica que tem, mas eu digo assim: o conteúdo foi entregue, as ferramentas foram entregues, a proposta de valor foi entregue. Mas por quê? Porque eu me propus, Márcio, a quebrar um pouco esse negócio de perfeccionismo, porque senão, eu já conheço outras pessoas que estão pensando em rodar sua plataforma já há anos, e o cara nunca lança o curso 1. Sabe por quê? Perfeccionismo. Então, sem dúvida, é uma armadilha que quem está aqui com a gente, você tem que ficar atento para não cair nessa areia movediça e acabar não saindo do lugar, né? Uhum. Então, assim, gente, ó, cuidado, fica atento quais são os seus padrões de perfeccionismo, tá? Quando você entra em looping e não sai do lugar. Percebeu que não está Olha saindo do para lugar? resultado, qualquer projeto teu, olha o resultado. Olha o De 1 a resultado, 10, exatamente. né? A gente fala, eu uso muito isso no coaching, né? De 1 a 10, quanto que você diria que esse resultado está acontecendo? De 1 a 10. 1 sendo não está acontecendo e 10 está acontecendo tudo que eu queria. Dê uma nota aí. Qualquer projeto teu, para você sair, né? Mas essa areia movediça aí do perfeccionismo, né? Isso aí vale para tudo, né, Marcão? Para qualquer área da sua vida, né? A gente pode estar aplicando aqui para a empresa, mas para qualquer área, né? Eu quero tal resultado numa área da minha vida. Então, vamos lá, de 1 a 10, o quanto que sinto que eu estou avançando nessa área? De 0 a 10, Isso. estou avançando 2. O que está faltando realmente? Pode ser que não seja o perfeccionismo, mas pode ser que seja. Então, é bom a gente ficar de fato atento, né? Legal, legal. Uma outra coisa também que eu acho legal compartilhar com as pessoas, né? Você falou ali de autoconhecimento, de presença, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, que são os perfis, né? Ferramentas de avaliação de perfil. Me vê um traço de um cara ser muito conforme, né? O conforme ele tem uma tendência enorme a ser perfeccionista, porque o conforme ele precisa de dados. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele precisa de mais informação. Nunca é suficiente. Sempre ele quer mais informação, mais dados, mais subsídios, né? E às vezes o cara que é muito conforme, tá? Por isso que é legal a ferramenta de avaliação de perfil, né? Estou citando aqui a mais simples, né, delas, que é a DISC, né? Mas outras que existem também tão boas quanto tem o MBTI, tem Caliper, tem Sussex Tools, né? Tem várias, né? Mas ver esse traço que tem relação, às vezes, né, Márcio, com o perfeccionismo, porque a pessoa começa a perceber que já é uma tendência natural dela. Sim, Né? inclusive, foi legal você ter citado, porque o que acontece? Eu tô abrindo vagas para uma nova. Vou abrir, no caso, na quinta-feira, né? Para uma nova mentoria chamada Alta Energia, né? Alta Energia é Legal. uma mentoria para líderes que querem crescer. Eu vou ajudar ele a crescer apenas pelo desenvolvimento de alto desempenho nele, né? Legal. Minimizando padrões sabotadores, como perfeccionismo, entre outros, mas aumentando principalmente também suas principais potencialidades, né? E criando um plano de ação junto com ele, né? Mas por que estou citando isso? Porque você falou da ferramenta de análise, é uma das coisas que eu vou explorar nessa mentoria. Porque, assim, de fato, quando ele entende quais são os padrões que já vêm com ele de fábrica, fica um pouco Sim, mais fácil. Ele entender sim. que se ele é mais conforme, se ele é mais, né, voltado para ação,
ou então, por exemplo, se ele é o perfil mais criativo, ou qual é a junção desses perfis que ele tem dentro dele, né? Quando ele entende, né, o autoconhecimento, quando ele tem um maior nível de autoconhecimento, fica mais fácil para ele conseguir já perceber, ficar presente para esses comportamentos, então começar a combater, né? Eu, por exemplo, eu tenho, conforme eu te falei, né? Eu tendenciava ao perfeccionismo, eu tenho um pouco do auto-ser, né? Do conformidade, né? E ele, de fato, é tudo que a gente pensa em fazer, o lado conforme da gente, quer deixar as coisas... Exato. Quer chegar no nível mar, no supra-sumo do que é bom, né? Mais informação para tomar atenção. E você está falando um negócio de perfil que eu também acho legal. Não sei como é que está o nosso tempo aí, Márcio. Que eu acho legal também, que é a gente perceber o seguinte, né? Esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento é importante até para você poder, de forma consciente, exercitar esse músculo, né? Porque esses traços, né, Márcio, são como elásticos, tá? A pessoa que tem a predisposição para um determinado traço, né, um determinado comportamento, o elástico dele estica mais facilmente, né? E a pessoa que não, o elástico já precisa exercitar um pouco mais, entendeu, Márcio? Também tem um limite, né? Tem um limite, senão vai estourar o elástico, né? Vai quebrar, chega uma hora que ele vai estourar e a pessoa... Mas o fato de entrar numa rota de autodesenvolvimento, que é uma coisa que eu gosto muito desse assunto, te ajuda a exercitar um pouco desse elástico, entendeu? Que ele não é tão elástico, né? Quanto uma pessoa que já não tem muito esse traço, entendeu? Mas você consegue exercitar. E eu acho que isso é uma coisa para o empresário fantástica. Ele conhecer esses detalhes para exercitar essas musculaturas, né, Márcio? Vamos colocar assim, entendeu? Sim, e é algo que ele só consegue fazer quando ele começa a ficar presente para o fato de que ele tem ali uma potencialidade, mas também um potencial ponto fraco, que é quando ele entra nesse vício do perfeccionismo, aí começa a virar um ponto fraco, então ele tem que estar presente para isso e entender que isso é uma armadilha. Enquanto ele acreditar que é isso que levou aonde ele está e que esse é um comportamento bom, ele não vai conseguir sair do lugar e vai continuar insistindo naquele padrão de comportamento. A nossa colega aqui, Elaine, né, Cristina, colocou assim, ó, eu já fui muito perfeccionista, isso me causava muito sofrimento e sentimento de culpa quando vi o olhar triste da minha equipe por exigir perfeição deles. Perfeito, Elaine. Tem um negócio do perfeccionista, né, o quem é mais, é que a gente projeta isso nos outros, né? Então, quando a gente é líder, coitado da equipe, se a pessoa não tiver isso sob gestão, porque... a Elaine falou um negócio muito legal. Obrigado, Elaine, por compartilhar com a gente, né? Ele projeta na equipe. Então, ele vai exigir que todo mundo seja Pablo Picasso, né? E aí, nem todo mundo né? Ou precisa ser para entregar aquele job. Então, legal essa contribuição que ela colocou aqui, né? Ó, a Ana falou um negócio interessante, que cabe uma leitura aqui, uma interpretação. O que ela falou é verdade, a direção é mais importante que velocidade. Sim, eu sempre cito essa frase. Direção é mais importante que velocidade. Se eu não me engano, quem falou essa frase de uma propaganda da Michelin, da Pirelli, eu não lembro agora. Verdade. Só que velocidade também é importante, né? É importante a gente lembrar. Se a gente quer uma mudança, a gente precisa ser veloz também, porque às vezes a gente está fazendo devagar, porque às vezes a gente procrastina. Porque às vezes nós procrastinamos? Porque a gente quer fazer perfeito, quer ter certeza, quer ter controle. Então aí a gente não avança, né? Não tem velocidade. E para mudar algo tem que ter velocidade, né, Marcos? É verdade. E o que a Ana está colocando ali é o nosso bate-papo aqui, né? Essa busca desse equilíbrio, né? Somente quando a gente está falando que é um contexto que a gente sempre aborda aqui, né? Sempre nossos bate-papos, que é o mundo dos negócios, né? Que é tocar um business, tá? Esse equilíbrio, ele é importante, né, Ana? Concordo, a direção é mais importante que a velocidade, porque a direção errada com velocidade é caos, né? Mas velocidade, a direção certa, sem velocidade, também hoje vai dar muito problema, né? Vai impactar numa entrega de resultado que é muito demandada hoje, né? Legal. O BH colocou aqui, perfeccionismo bom
é estudar a melhor forma ou maneira de fazer algo com fins de resultados positivos. Isso aí, né? Resultado, de novo. Resultado tem que acontecer, né? Legal, legal. Muito bom. Participação do pessoal aí. Legal mesmo. A Ana está falando aqui que é muito bom e tal. O RP Naomi falou, muito bacana, para fazer reflexão na nossa realidade, beleza. Tati falou, por isso precisamos de ajuda. Exato. E é por isso, inclusive, quem está aqui não me segue ainda, essa semana eu estou fazendo uma série de lives, tá? É a Semana da Alta Energia, conforme eu coloquei o nome, né? Legal. Que é para ajudar líderes e empreendedores, né? Que desejam avançar, desejam crescer. Como que eles podem fazer isso sem drenar sua energia, na verdade, como eles podem alcançar um estado de alto desempenho para conseguir crescer, sem abrir mão do seu equilíbrio, da sua vida pessoal. Então, essa semana é uma série de lives que eu estou fazendo. Quem está aqui, que ainda não me segue, depois entra lá no meu perfil, o Márcio Silveira, pode me seguir, porque teremos lives todas as noites até quinta-feira. Legal, assunto muito interessante, muito importante, principalmente hoje, né? No momento que a gente vive aqui, essa parte de cuidar, né, da nossa disposição, né, da nossa energia é muito importante, né? Hoje é muito importante. E Legal. só antes da gente encerrar aqui, Marcão, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí, Alguém né? quer fazer da caixinha de perguntas? Pode fazer. É, e aqueles aí que quiserem se conectar com a gente, né? Se conecte ali, lá no Isso, meu gente, já perfil. podem seguir o É, Marcos Tom também. lá no meu perfil, lá na bio, lá tem um Linktree lá. Inclusive, eu tenho 2 e-books para empresas, tá? Que eu estou disponibilizando lá na minha bio gratuitamente, tá bom? Quem quiser fazer 2 reflexões muito boas sobre o dia a dia de negócios, acessa lá. Tem 2 e-books bem legais para vocês baixarem ele gratuitamente, tá bom? Legal. Marcão, Legal. vamos então encerrar por aqui a nossa live. Legal. Só fazer aqui uma breve revisão. Gente, então, olha. Perfeccionismo é uma armadilha, porque É. mesmo na boa intenção de você fazer o seu melhor, você perde sua energia, drena a energia da sua equipe, atrasa ou piora seus resultados, evita a delegação que você deveria fazer, né? Afinal, ninguém atende seus padrões, e isso Uhum. vai gerando cada vez mais perda de energia em toda a cadeia, enfim, E todas as por pessoas ali fim, envolvidas, né? afeta o que, pessoal? Né? Quem está no mundo dos negócios, resultado. O resultado não acontece. O resultado demora para acontecer. E a gente precisa fazer o resultado acontecer. Melhor pequenos resultados, né? Que vão encorpando num grande resultado almejado do que nenhum resultado, né? E o perfeccionista fica ali, né? É a Capela Sistina. E não acaba nunca, né? E hoje não dá, pessoal. A gente vive num mundo onde isso aí não funciona mais, né? Se funcionou no passado, legal, mas hoje não funciona mais. Tá bom? Exatamente. Marcão, Obrigado, Marte. muito obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia, por esse bate-papo. Com certeza. Pode chamar, estou à disposição. Se precisar, estamos aí, tá bom? Valeu, Vamos tentar obrigadão. mudar esse mundo dos negócios no Brasil, né? Eu acho que quem atua realmente com coach de negócios tem essa missão, né? Eu acho que é a nossa, né? Ajudar os empresários a serem pessoas melhores, né? Criarem equipes melhores, criarem negócios melhores, tá bom? Então, esses bate-papos aqui têm essa intenção aí, com certeza genuína. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí, sucesso a todos. Valeu, gente. Um abração, sucesso. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.